a obra do Jacques Fontanier e do Claude Silberberg, Tensão e Significação, eu coloquei ela como um terceiro dicionário pelo tipo de obra, porque eles escrevem capítulos segundo os conceitos importantes da questão da semiótica mais atual e da semiótica tensiva. Então, eu coloquei essa obra aqui entre os dicionários. Então, esse foi o corpus. O meu primeiro capítulo, ele é voltado para a cartografia. Então, eu procurei propor o sensível antes, né? Como é que surgiu essa questão do sensível? E aí é um risco, porque pode ser que ela não esteja completamente correta, completa ela não está, porque essa questão do sensível nas ciências humanas é uma questão muito ampla, que retoma desde Aristóteles, Platão, quem estudou Condillac foi o Jefferson Sebastião, não me lembro mais também direitinho, sabe muito disso, que a questão do sensível, ela é muito anterior à questão da semiótica. Então, como é que nós pensamos em organizar isso? Eu parti da questão do saber. E por isso que eu separei também os dicionários no corpus. Eu parti do macro para o micro. O macro no dicionário de língua estrangeira. Por que no dicionário de língua estrangeira? Porque eu estava fazendo uma historiografia voltada para o sensível na semiótica discursiva francesa. Logo, eu teria que entender os lexemas que compõem a minha análise por meio do olhar da cultura deles. Então, eu peguei o dicionário francês, o Robert e, se eu não me engano, o Littré. Depois, um saber um pouco mais específico, que ainda não era o nosso foco, é o saber filosófico, a partir daquele dicionário de filosofia do Abanho, que também trata essas questões do ponto de vista da filosofia, o que é paixão, o que é afeto, o que é sensibilidade, o que é corpo, o que é corpo próprio, etc. E o micro, que é o foco da nossa pesquisa, o saber científico, a partir dos dicionários de semiótica. Como é que eles abordam, por exemplo, no dicionário de semiótica tomo 2, a questão da paixão, do sensível, como é que isso aparece? Então, tendo essa cartografia em mãos, nós chegamos às figuras que nós tentaríamos recuperar na imanência das obras, né, daquele corpus que eu mostrei anteriormente. Então, eu organizei da seguinte forma, e essa é a versão preliminar, porque no final muda uma coisa e eu já explico. Os domínios que eu iria estudar, o sensível, a passionalidade, a sensibilidade e a corporeidade. Sendo o corpo o domínio que se relaciona com todos. Na questão da passionalidade, eu estudei o afeto, a paixão e a emoção, e da sensibilidade, a estesia, a estética, a sensação, a percepção e o contágio. No modelo final, a única diferença é que o contágio sai da sensibilidade e vai para a passionalidade. Por quê? De acordo com os estudos feitos nas obras da semiótica, o contágio ele aparece muito mais relacionado com a questão das paixões. Então, essas foram as figuras, os termos que nós estudamos. Então, a gente pode pensar o sensível como o hiperônimo, né, do domínio, e esses outros domínios, esses outros lexemas como hipônimos do sensível. Então, esse é o tratamento que é dado alguns dos tratamentos, né? Porque tem outras questões, né? De campo, de presença, que eu não consegui analisar tudo na tese. Como o sensível é tratado pelos semioticistas, tá? Então pode ser recuperado a partir daqui. Então, tendo feito essa cartografia, e aí eu retomei Platão, Aristóteles, falei um pouco do Condillac, falei do ponto de vista do dicionário mesmo, o que é sensível, o que é sensibilidade. Nós chegamos nisso e agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que foram analisados nos capítulos 3, 4 e 5. E aqui eu coloquei da seguinte forma, os que estão relacionados com os conceitos que nós criamos para fazer a tese. Deixa eu ver se eu não perdi nada.
Ok, então o primeiro recorte. O primeiro capítulo de análise, se a gente parar para pensar a respeito do que as pessoas entendem de sensível na semiótica, muitos vão falar da questão da percepção. E, de fato, a percepção ela aparece desde a semântica estrutural, lá em 66, quando o Greimas está falando sobre a questão da semântica, da época, e coloca a percepção como lugar não linguístico de apreensão da significação. Essa citação ela é repetida por todo mundo, inclusive eu. Só que a paixão, por que nós começamos pela paixão? Porque a paixão aparece também na semântica estrutural. Isso, assim, de um ponto de vista interpretativo, não meu, que eu retomei do próprio Fontani, é um artigo que ele publicou em 2017, As Vozes do Afeto, que foi uma homenagem a Greimas. Ele vai falar que quando o Greimas pega ali a parte do esquema do Prop e do Surriot para falar dos actantes, o esquema do Surriot, ele é reduzido em fobia. Eu acho que eu vou ter que procurar aqui a página, porque de cabeça eu não lembro da redução do Surriot. Mas, assim, é reduzido em aspectos passionais. Então, a partir desse modelo dos actantes, das funções, das esferas de ação baseados na obra do Prop, o Fontani vai falar que esse primeiro germe em relação às paixões já aparece semântica estrutural. E aí eu trago essas citações para justificar essa questão do sensível e do inteligível. Porque também é muito comum, na história das ciências humanas, ter um elogio à razão e o sensível, à subjetividade, ser colocado de lado. Inclusive no estruturalismo, naquele livro do Doce, isso é muito discutido, não só em termos de Benveniste, de Greimas, mas também do Lacan, como o sujeito ficou ausente ou quando aparecer um sujeito sujeitado na época do estruturalismo. Então, e em outros domínios, né, sempre houve um domínio da razão sobre o sensível. E é por isso também que eu trouxe a questão da cartografia dos termos. E na semiótica não é diferente, porque as pessoas sempre falam que nesse primeiro momento da semiótica, a semiótica standard, que é a semiótica do quadrado, o percurso gerativo do sentido, o foco era o inteligível, essa análise dos três níveis, do fundamental mais abstrato ao mais complexo, discursivo, e que o sensível, o sujeito, que o actante não tinha corpo, ficou de lado, e que isso só voltou, essa virada fenomenológica, essa virada modal, com a publicação do Da Imperfeição. Mas, com uma leitura imanente das obras, a gente percebe o contrário, que o sensível sempre esteve presente. Por isso que a gente decidiu tratar aqui a questão do sensível de presença mais forte ou mais fraca. E eu mostro, nas análises que eu fiz, que o sensível está desde a semântica estrutural e até em livros mais científicos ou que o inteligível se sobressai, nós temos ali alguns aspectos do sensível, igual o livro Maupassant, que é um manual que Greimas fez para ajudar os semioticistas, como fazer uma análise semiótica, nós temos ali também o sensível, eu vou mostrar. E aqui é interessante a gente perceber, porque, olha só, nós temos aqui uma citação do Zilberberg, do Fiorin e Lima, que é uma semioticista que trabalha na USP, a Eliane Lima, para falar quando é que o sensível entrou na teoria, para vocês perceberem que isso também não é consenso entre os próprios semioticistas. E por isso que fazer historiografia é importante. Mesmo que no fio da história a semiótica seja uma disciplina recente, ela merece sim ser historiografada. Então, o Zilberberg vai falar que a afetividade ela vai aparecer na semiótica das paixões, quando houve essa virada modal. Já para o Fiorin,
ele acha que o sensível, essa questão modal, vai aparecer no do sentido 2. E para Lima, por outro lado, para ela, essa questão do sensível já aparece lá em 78, com a publicação do Boletim 6, que é intitulado Por uma Teoria das Paixões, que já anunciava as primeiras hipóteses de trabalho. Então, é interessante perceber como, na questão retórica, cada um percebe o sensível de uma forma. E eles estão errados? Não, vai depender muito da questão do ponto de vista. Bom, aqui o Maupassant. Esse livro do Maupassant de Greimas, eu vou retomar aqui na tese para eu não perder. 114. Esse é um exemplo que eu gosto muito. O Maupassant, a semiótica do texto, exercícios práticos, é um primeiro manual que o Greimas publicou.